Para muita gente, dezembro e janeiro são meses de férias e também de viagens. Para quem já comprou ou ainda vai comprar passagens aéreas ou pacotes completos de viagem, o quadro Espaço do Consumidor de agora traz algumas dicas úteis para evitar possíveis contratempos. Para a gente falar sobre o assunto, eu converso agora ao vivo com o assessor jurídico do IDEDEC, o advogado Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Em relação a viagens, pacote. A pessoa que for comprar o pacote, quer dizer, não é só a passagem, seja ela aérea ou terrestre, tem também a hospedagem e... Às vezes passeio, às vezes translado, né? O que considerar nisso no pacote? Então, o pacote tem que ser discriminado, ele tem que vir escrito para você. Ele vai constar horário, por exemplo, do voo, do outro transporte, pode ser ônibus, quer que seja. Se vai haver transfer, ou seja, do local que você chega, vamos imaginar que é o aeroporto, até o hotel, tipo de acomodação no hotel, categoria do hotel. Por exemplo, os pacotes melhores, eles discriminam até o tipo da cama que você vai ter no hotel. Se vai ser king size, se vai ser de solteiro, se vai ser de casal, tudo isso vem discriminado. Os horários vamos imaginar que você está indo para uma praia e quer fazer um ponto turístico lá, quer conhecer através da sua operadora. Então vai estar já discriminando quando vai ser esse dia, o roteiro desse passeio. E é muito importante você reparar antes, se é uma viagem internacional, como é que estão as condições climáticas daquele país. Já existem diversas ações na justiça, por exemplo, o pessoal vai para o Caribe numa época imprópria, que vai ter época de furacão, ou época de muita chuva e termina não usufruindo desse pacote. Ou também exigências do tipo vacinação, caderneta, o cartão de saúde em dia, tem que olhar essas questões também. Né? A questão da saúde é muito importante, porque aqui no Brasil o SUS atende a todo mundo, nos outros países não é bem assim. Por exemplo, Estados Unidos você não é atendido, então se você vai para os Estados Unidos você tem que ter um seguro de viagem. Na Europa também, muitos países, a França por exemplo, exige como condição para você entrar lá como turista o seguro de viagem, senão você pode ser barrado e nem entra no país. Sobre ainda o pacote, às vezes a pessoa compra para viagem, passeios lá no local onde é destino. Chegando lá, ele é surpreendido que, dependendo da viagem, do passeio, ele tem que fazer um pagamento extra. Isso pode, não pode? Tem que estar escrito no pacote. Se não tiver escrito no pacote, às vezes o consumidor não vai ficar batendo boca, estressando muito na viagem. Pague, pega o pacote, o comprovante de pagamento e ele vai poder ser ressarcido disso no futuro. É muito importante, você que vai fazer a viagem, lembrar não só pedir tudo escrito, e se você faz pela internet, tirar o print da tela, pegar a cópia de todas as informações, principalmente da publicidade que é feita para você. Faz um pequeno dossiê da sua viagem, leve com você no que for necessário e lá, o que tiver de problema, você dá um jeito de também filmar ou fotografar com o seu celular, se tiver essa funcionalidade. Esse período aqui, mais do que férias de trabalhadores, são férias escolares. No caso das crianças, que cuidados e os direitos do consumidor durante viagens de férias? Está tendo muito problema agora com as crianças, a mídia nacional tem demonstrado isso. Agora, recentemente, uma criança ficou... o título da matéria foi extraviada, né, num voo, ela foi para um voo diferente do que era para chegar e deu problema. Obviamente, eu quero dar a seguinte dica. Aqui no Brasil, quando você vai viajar pai ou mãe com o filho, basta levar os documentos pessoais, sempre precisa de documento. Se a criança é pequena, pelo menos a certidão de nascimento. E o pai tem que estar com os documentos pessoais. No Brasil, você não pode viajar sem ou o RG ou a carteira de motorista, no caso da criança, pelo menos a certidão de nascimento, ou do outro documento com foto, pode ser uma carteira de trabalho, qualquer documento válido no mercado nacional. Mas quando é uma viagem internacional, a regra já muda. Se a criança vai desacompanhada de um dos pais, tem que ter uma autorização escrita. Bom, se o pai é separado, divorciado, não pode ver a criança, ou faleceu, tem que ter documento disso. Vou imaginar que vai a mãe sozinha com a criança. Bom, vai chegar lá, não sabe se o pai faleceu ou se ele está impedido de ver a criança, tem que ter um documento. Essa documentação, para a viagem internacional, na Polícia Federal, no site, você tem todas as informações necessárias. Se você vai viajar, por exemplo, com
cadeirante, eu quero dar essa dica. O cadeirante ele tem que avisar previamente quando ele vai com a cadeira dele. Então ele avisa a companhia aérea, a legislação fala em 48 horas, porque vai ser embalada a cadeira dele, vai ser disponibilizada outra para ele. Então tem essa logística aí. Pessoas que têm deficiência visual, precisa às vezes de cão-guia. Existem meios de viajar sim, se a pessoa inclusive comprovar que recebe menos de um salário mínimo na família, ela recebe 2 assentos se for andar de ônibus. Então tem uma série de direitos que você tem que ficar atento para essa situação. O senhor falou na coleta de provas, poder fotografar e filmar o problema lá na viagem. Agora, Claro. reclama no PROCON lá no destino onde ele está viajando, ou ele colhe isso aí e quando ele voltar para a cidade de origem, ele procura o PROCON da cidade dele? Existem algumas cidades turísticas que ela consegue resolver na hora ali, com o PROCON, com o juizado especial, o seu problema. Quando você não está numa cidade dessa, que tem essa estrutura, você pode fazer a reclamação no seu retorno para a sua cidade sem nenhum tipo de problema. É onde você comprou o pacote que vai ser competente também, a seu critério, para tratar de todas as questões envolvendo os problemas da sua viagem. Obrigado pelas informações, até semana que vem. Até a próxima quinta, se Deus quiser, e eu agradeço o nome do IBDEC.